Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então, como museus nacionais, aí eu tenho o MASP, o MAN, o Museu do Ipiranga, o Museu Imperial aqui, né, os 4 museus nacionais. E depois aqui eu tenho os museus internacionais, 4 também, Louvre, Prado, o British Museum e o Metropolitan. Então tem 4 de cada. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar. Bom, vou pensar assim, ó, eu preciso visitar 5 museus. Desses 5, 3 são localizados no Brasil. E eu tenho, claro, os outros 2 fora do Brasil. Vou colocar assim, ó, estrangeiros. Bom, esses 3 museus aqui do Brasil, eles serão escolhidos dentre esses 4. E como é uma escolha simples, né, que ele não está colocando um itinerário, tipo qual será o primeiro a ser visitado, qual o segundo, qual o terceiro, como não tem essa ordenação de visita, significa que a ordem não interessa. E sendo assim, eu vou ter um raciocínio de combinações, combinações simples. Lembra que quando eu tenho um certo grupo N de elementos, tá? Eu tenho um grupo disponível, e desse grupo eu escolho alguns, então esse N aqui eu tenho um grupo que eu posso chamar de total de elementos disponíveis, e desse grupo total eu escolho alguns para utilizar, para escolher, enfim, esses alguns eu uso a nomenclatura P, e a ordem desses alguns não interessa, eu tenho combinações. Então, sempre que eu tenho um total e desse total eu escolho alguns, na realidade eu fico ou com arranjos ou com combinações, ou arranjos simples ou combinações simples, tá? Se os elementos são todos distintos, ou arranjos simples ou combinações simples. E aí, bom, se eu tenho um número total de elementos, escolho alguns, e a ordem desses alguns interessa, então nota, se a ordem ela manifesta importância, se a ordem interessa, se a ordem altera a situação, eu vou de arranjos. Se a ordem não interessa, se a ordem não altera a minha escolha, não altera a situação, aí eu tenho combinações, que é o caso desse exercício, né, que a ordem dos museus escolhidos não vai alterar, já que ele não faz menção nessa ordenação. Então, ordem não interessa. Por isso, eu vou raciocinar esse exercício como combinações. Então, aqui eu tenho combinações de 4 museus brasileiros para a escolha de 3 deles. Bom, e aí eu vou colocar a fórmula para a TIG das combinações. Vou colocar aqui, ó, nesse canto aqui. A fórmula das combinações. Combinações de n elementos totais para a escolha de alguns p elementos se dá no numerador fatorial do total, n fatorial, e embaixo o fatorial da quantidade escolhida, que multiplica a diferença entre o total e a quantidade escolhida em fatorial. Eu vou usar essa expressão. Então, aqui eu tenho combinações de 4, 3 a 3. O n é o total, é 4 que eu tenho disponíveis, 4 fatorial. E embaixo eu tenho aqui p fatorial, o número de escolhidos 3, 3 fatorial. E a diferença aqui, ó, n menos p, é o 4 menos 3, que dá 1. Então, aqui eu tenho 1 fatorial. Por simplificação, vou abrir esse 4 até o 3. 4 vezes o 3 fatorial segura no 3. 3 fatorial, 1 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Lá em cima ficou 4. Fatorial de 1 é 1. 4 sobre 1, que é 4.
Logo, eu tenho aí 4 possibilidades de escolher os 3 museus. Isso até fica uma situação lógica, porque se eu tenho 4 museus aqui, ó, no todo, para escolher 3, é como se eu deixasse um de fora cada vez. Se eu deixo o MASP de fora, eu fico aqui, ó, com 3 museus escolhidos. Agora, se eu deixo o MAN em exceção, né? Se eu retiro o Museu de Arte Moderna, aqui o MAN de exceção, me sobram os outros 3 para escolher. Se eu tiro o Museu do Ipiranga, me sobram 3 para escolher. E se eu tiro o Museu Imperial em Petrópolis, me sobram 3 também. Então, nota que eu retirar um de cada vez, me dá 3 museus para visita. Então, como são 4, eu tenho 4 possibilidades, retirando um de cada vez. Então, podia ter feito esse raciocínio também intuitivo. E agora a escolha dos estrangeiros. Bom, da mesma forma, eu também tenho aqui 4 disponíveis para os estrangeiros e eu preciso escolher só que agora 2. Então, combinações de 4 para escolher 2. Eu vou na mesma fórmula em combinações, a ordem não interessa. Lá em cima eu tenho no numerador 4 fatorial, fatorial do total. Embaixo, P fatorial é o menor, é o 2, é o número de escolhidos, número de utilizados. E aqui do lado a diferença, 4 menos 2, que resulta 2. Por simplificação, vou abrir o 4 até o 2. 4 vezes o 3 vezes o 2, segura no fatorial do 2. 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela 2 fatorial, 2 fatorial. Tenho lá no numerador 4 vezes o 3, 12. E aí 2 fatorial, por coincidência, é 2, né? Porque 2 fatorial lembra que é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. E aí 12 por 2 dá 6. Então eu tenho aqui 4 modos de escolher os brasileiros e tenho 6 modos de escolher os estrangeiros. Inclusive esses estrangeiros, eu podia ter feito um raciocínio assim, ó. Eu tenho o Louvre, o Prado, o British e o Metropolitan. Então, aqui eu vou usar a letra L, aqui eu vou usar a letra P, aqui eu vou usar a letra B e aqui eu vou usar a letra M. Então, eu podia ter assim, ó, escolhendo 2, tá? L e P, Louvre e Prado. Podia ser Louvre e British. Podia ser o Louvre e o Metropolitan. Podia ser agora o Prado e o British. Podia ser o Prado e o Metropolitan. E ainda podia ser os 2 últimos, o British e o Metropolitan. Então, aqui estão as 6 situações, ó. As 6 duplas possíveis. Certo? Eu podia ter feito também esse raciocínio intuitivo. E agora, para finalizar o exercício. Bom, aí eu tenho... Para a escolha do Museu Nacional, eu tenho 4 possibilidades. Para a escolha do Museu Internacional ou estrangeiro, eu tenho 6 possibilidades. E aí, o que eu faço com isso? Multiplico, né? Uso aí o princípio fundamental da contagem. Se eu quero o número total de possibilidades de escolhas acontecendo em etapas, eu multiplico as possibilidades de cada etapa. Possibilidades da etapa nacional, 4. Possibilidades da etapa internacional, 6. 4 vezes 6, 24. E aí eu fico com a alternativa D. Ok? Então, exercício relativamente simples, né? A resolução ficou um pouco mais longa do que deveria, mas com o intuito de deixá-la bem completa, bem entendida e bem aproveitada aí nos teus estudos. Ok? Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal, bons estudos e até a próxima.